Em Números capítulo 13, versículo 33, está escrito o seguinte: Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Eu chamo isso aqui de complexo de gafanhoto. É sobre isso que eu queria falar. Essa história é muito conhecida. Deus falou para Moisés enviar algumas pessoas ali para espiar a terra de Canaã, que era a terra que ele tinha prometido. E aí Moisés envia 12 espias. E aí quando eles voltam, eles vão trazer o relatório. 10 trazem esse relatório que eu falei aqui e 2 trazem um relatório diferente. É muito conhecida essa história, né? Mas o que eu acho interessante é que esses aqui, eles falam o seguinte: a terra era muito boa. Realmente ela mana leite e mel, mas tem os gigantes ali e aos olhos deles nós éramos como gafanhotos e também nós éramos como gafanhotos aos nossos próprios olhos, ou seja, eles se enxergavam muito pequenos. Só que Deus tinha prometido aquela terra e Deus falou para eles irem para lá. Como que eu posso ter esse coração? E a maneira que eles constroem a frase nos ensina muitas coisas, né? A terra era boa, sim, mas tinha os gigantes. Na hora que eles colocam esse mas, anula tudo que veio para trás e fala dos gigantes, ou seja, melhor não ir, não tem jeito. Quantas vezes a gente faz isso, né? Ai, realmente, eu estudei, realmente tem essa oportunidade, realmente pode ser que seja isso, mas tem isso, isso, isso. Esse mas tem isso, 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 aquilo outro, é um problema sério, porque você anula o que veio antes. Dá, mas tem isso, então eu não vou ficar, não vai dar certo, não vou conseguir. E muitas vezes tem a ver com um complexo de inferioridade. Às vezes a criança cresceu ali num lar disfuncional, pais não incentivavam ela, não ajudavam ela a crescer, a desenvolver. Muitas vezes foram pais que tolhiam muito, que prendiam muito, não deixavam fazer as coisas. Muitas vezes soltando palavras negativas, né? Você não vai dar em nada, você não consegue, você é burro, você é burra, você faz tudo errado, você não tem jeito mesmo. Todas essas frases, esse tipo de coisa, a mente da criança vai absorvendo e aquilo depois gera um padrão de comportamento lá na frente. Um complexo de inferioridade, a pessoa não consegue se desenvolver, não consegue crescer, muitas vezes não consegue se relacionar bem com as pessoas. E aí todas as situações ela se vê como esse gafanhoto aqui. Então isso é um problema. Também não podemos achar que nós somos bons demais, né? Eu sou bom, eu consigo, eu faço, aconteço, sou muito disciplinado, eu sou muito isso, eu sou aquilo. Não, isso aí é complexo de superioridade, é soberba. E a Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. Então nós precisamos reconhecer que diante de Deus não somos nada. Diante de Deus deve ser assim: Senhor, eu não consigo, eu tenho dificuldade, Senhor, eu preciso da sua graça, da sua misericórdia, me dá direção, me ajuda. Esse é o coração diante do Senhor. Mas diante das situações, nós devemos agir com confiança. Se você continua lendo o texto, e depois no capítulo 14 de Números, do 6 ao 10, você pode ler depois, Josué e Caleb falam isso: se o Senhor se agradar de nós, nós vamos devorar eles como pães, a terra é muito boa. Então olha só, se o Senhor se agradar de nós, nós vamos. Ou seja, é Deus que está conosco. Um exemplo bom disso é quando Davi vai enfrentar Golias. Golias ficou desafiando o povo de Israel ali muitos dias, né? E aí ninguém ia lá querer vencer ele. E aí Davi é enviado pelo pai para ver como que tá os irmãos. Quando ele chega, ele ouve que o Saul tinha prometido algumas coisas, alguns benefícios para quem vencesse Golias. Não só para quem vencesse Golias, mas também para a família de quem vencesse. E aí Davi falou: opa, mas peraí. E aí ele se apresenta. Saul olha e fala assim: você é só um menino. Aí Davi conta uma história interessante. Ele fala: olha, uma vez eu matei um urso e um leão. Deus me livrou da mão do urso e do leão e também vai me livrar da mão desse incircunciso aí de Golias. E aí Davi vai com muita confiança para enfrentar Golias. A confiança de Davi não era porque ele era bom, porque ele sabia que ele era o cara. A confiança de Davi é porque ele conhecia o Deus que ele servia. Ele já tinha experimentado Deus sozinho. Deus já tinha dado força e livrado ele do urso e do leão. Então ele conhecia o Senhor e por isso ele agiu com confiança. E essa é a lição que eu queria trazer para você hoje. Reflete sobre isso. A nossa confiança, agirmos com confiança, andar de cabeça erguida, com firmeza perante as situações, não é porque eu sou o cara, porque eu sou bom, porque eu faço e aconteço. Não, é porque eu conheço o Deus que eu sirvo. Eu conheço as promessas dele para mim. Eu conheço o que ele tem para mim. Deus já falou comigo. Se Deus falou com você, te direcionou, você tem que agir com confiança. Perante as situações, diante de Deus Senhor, eu não consigo, me dá graça, me dá força, me direciona. Mas no dia a dia você vai com confiança e isso é agir pela fé, porque você conhece e crê no Deus que você serve.
Então peça para o Senhor te trazer esse equilíbrio, te trazer essa consciência. Você deve conhecer as promessas, a palavra de Deus, aquilo que Deus tem para a sua vida. Você não tem que exigir de Deus cumprir essas coisas, porque existe uma linha aí que é chamada de confissão positiva, de que você tem que determinar a sua bênção. Você tem que declarar a sua bênção e é como se você estivesse ordenando para Deus fazer aquilo, porque Deus prometeu, está na palavra dele, ele é obrigado a fazer. Não, Deus não é obrigado a fazer nada. Você é que tem que buscar o Senhor e cumprir aquilo que ele determina. Agora, se Deus prometeu para você, se ele te direcionou, aí sim você vai com confiança, porque você sabe que Deus é contigo. Amém? Era isso que eu tinha para falar. Que Deus abençoe você. Se você gostou, deixa seu like, comenta aí o que você achou, compartilha esse vídeo aí com as pessoas que você conhece. Se ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, ative as notificações. Que Deus abençoe você e até a próxima, se Deus quiser.